Olá, Rose, boa noite, tudo bem? Rafa, Morinha, Ana Cristina, de Almeida, Íria, tudo bom, Íria? Boa noite, super obrigada. Obrigadão por vocês estarem aqui com a gente. Cici, tudo bom, Cici? Abílio Paulo, boa noite para vocês. A gente agradece bastante. Boa noite, Rose. Tenho certeza que vai ser mais um papo com o João super agradável. Fátima, tudo bom, Fátima? Boa noite. Estamos aqui aguardando o João. O João daqui a pouquinho deve estar entrando. Boa noite, Fátima. Que coisa boa, Sória. Cândida, boa noite, Cândida. Que alegria também ter você aqui com a gente, Zenaide. Muito obrigada a vocês por estarem aqui conosco. A gente vai bater. Oi, Cândida, que honra! A gente vai bater um papo com o João Nolasco. Eu tô ótima, Iria. Um beijo, um abraço bem forte. Sinta-se abraçada nesse momento, né? Na distância, mas receba aquele abraço super gostoso. Maricleide, a gente está só aguardando o João. Ele já deve estar entrando já. Cláudia Espínola, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente, Cláudia. Obrigada, tá? Estevam, tudo bom, Estevam? Marcelo Araújo, Fred, obrigada. A gente vai bater um papo hoje com o João, o sujeito e sua busca infinita pela satisfação. Acho que vai ser assim, um papo muito gostoso com o João. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Carlos Correia, tudo bom, Carlos Correia? Que prazer ter você aqui também. Coisa boa. Obrigada. Vai ser uma conversa bem gostosa. Solange, boa noite, Solange. Boa noite, Fred. Só aguardando o João. O João já deve estar entrando. Boa noite, Vilma. Marcos de Melo. Maria Rosa Faustino. Obrigada. Boa noite, Marcos. A gentileza sua. Obrigada, Marcos. Obrigada pela gentileza, tá? O João acabou de entrar aqui com a gente. Vou chamar o João. Glaucilene. Govinda Turismo, minha queridíssima. Ari, tudo bom? Boa noite, João. Tudo jóia Boa com noite. você, que alegria. Como é que você está? Graças a Deus, tudo bem. E você, como é que tem passado esse período? Bem, graças a Deus, estamos aí, né? Trabalhando, Maravilha. atendendo, atendimento online Uhum, acontecendo e a gente tentando de alguma forma colaborar, né? Ajudar com as uhum, pessoas, né? Naquilo que a uhum, gente pode, né? Sabemos que não está sendo fácil para ninguém, essa é a verdade. uhum. Tem É bastante gente verdade. entrando aí, né? Tem. Olha, a Glaucilene está dizendo, mestre, boa noite. Né? Então, que bacana, Leudes. Obrigada, Leudes. É verdade, João. É o senso de colaboração, né? A gente sabe, como você falou, que é um momento que cada um está vivenciando de um jeito, né? Mas aquilo que a gente pode fazer, o mínimo que seja para colaborar. Eu sempre lembro daquela historinha do garoto que ia jogando as estrelinhas, né? Ia jogando as estrelas no mar, na água. O que vai adiantar? Bom, a minha parte eu estou fazendo. Então, né, se a gente pode fazer Isso. alguma coisa. Mas deixa eu só falar, o João Nolasco, ele é psicanalista, é diretor do IBRAPS, do Instituto Brasileiro de Psicanálise, e hoje a gente vai conversar a respeito do sujeito e sua busca infinita pela satisfação. João, me diz uma coisa, afinal de contas,
Somos todos eternos insatisfeitos? Essa é a verdade, né? Essa é uma das verdades, né? Eu não vou colocar isso como uma Uma das verdade verdades. absoluta, porque eu acho que você já me conhece um pouco, sabe que Uhum, eu tenho um pensamento mais ampliado sobre as questões que envolvem uhum, o comportamento, a mente humana. A gente nunca pode se fechar a única forma de pensar. É isso e acabou. uhum, Não existe, né? Nós estamos aqui nessa terra, um processo de transição, onde o que a gente acha que sabe é o início e o que a gente tem certeza é que não sabemos como será o fim. E isso que é interessante na vida, né? É você ter essa certeza, né, dentro de uhum, totais incertezas. uhum, Do ponto de vista de uma proposta psicanalítica, até filosófica também, nós vamos compreender o sujeito enquanto o sujeito da falta, uhum. né? Essa falta ela nos acompanha desde que a gente se percebe enquanto sujeito. E, e o problema é que tem muita gente que tem pavor a isso, né? Tem horror a isso. O Pensar que na faz com falta, que o ser pensar na... humano, Aham, quando pensa nessa coisa, né, de que essa coisa que está me faltando e eu não sei o que que é, uhum, né, e eu tento isso, eu tento aquilo, acha que isso é ruim. uhum, E isso gera grandes transtornos, né? uhum, Infelizmente. aham. Quando a gente vivencia essa busca pela satisfação, né, e tem essa sensação de, como você falou, parece que nada preenche, né? Como é que é isso, João? Como é que é lidar com essa sensação de falta constante? Você acha que é possível também, em algum momento, a gente perceber outra coisa? Perceber que não. A gente pode ser feliz aqui e agora com o que a gente tem. Se é a coisa como se apresenta hoje desse jeito, o que que eu posso fazer melhor e me sentir bem completo dentro disso? Você acha que isso é possível? Então, é possível, sim. E a possibilidade, ela se dá através da percepção do sujeito com ele mesmo. Uhum, Acho que o primeiro ponto é isso. Reconhecer que existe uma falta, ela é importante. Reconhecer a frustração, uhum, tá? Até porque a gente parte de um princípio que nós nos constituímos através disso, de um ato de insatisfação. Né? Toda aquela movimentação do nascimento, ela é uma movimentação traumática, porque a gente simplesmente é posto nesse universo de uma forma que não tem algo que a gente possa dizer. O que se tem aí é uma tentativa de amenizar, né, com várias propostas de parto e por aí vai, que são ótimas, né? Cada um tem sua linha. Mas a grande verdade é que isto, de alguma forma, nos marca. uhum, E isso que é interessante. E assim, e para a gente poder ter essa visão de conseguir conviver com isso, acho que o primeiro passo e a proposta que eu sempre aposto é de não fugir disso, é de reconhecer isso. Existe algo em mim faltante, existe algo em mim que me incomoda, existe um tempo em mim que as coisas eu não degusto da forma onde o outro é. Né? Eu sou diferente de alguém. Porque o que a gente vê aí na sociedade, de um modo geral, é as pessoas tentando ser igual a todo mundo. Tentando ser igual o ator da TV, tentando ser uhum, igual achando que essa felicidade, que isso tudo vai fazer com que haja uma completude e essa satisfação. E uhum, aí está fadado ao fracasso. Na maioria das vezes está fadado ao fracasso. Não que ele não possa se apresentar no Face, né, as fotos do mundo, dos melhores lugares do mundo. Ele vai conseguir atingir esse comportamento repetitivo. Ele vai reproduzir essa imagem. Mas está aqui dentro. uhum. E o que está aqui? Será que está combinando com tudo isso que está acompanhando ele, que ele está externalizando? Será que está ali em pé de igualdade? Aham. Normalmente eu duvido. E até principalmente buscar essa referência fora, né? Como se essa referência, esse espelhamento de alguém de fora fosse mostrar aquilo que ele realmente traz dentro, né? Ao invés de reconhecer as suas questões, fazer isso como buscar esse ponto de referência, né?
Você acha que isso também, Sim, de alguma maneira, está trazendo um pouco de não só insatisfação, como até mesmo infelicidade, esse ponto de comparação excessiva em que eu busco o referencial do outro como se o referencial do outro fosse aquilo que me completasse? acaba sendo uma ideia compulsiva, né? Porque vamos pensar aqui numa coisa, né, Patrícia? Quando a gente come uma comida muito gostosa, aquela que satisfaz o paladar, né? Eu não sei você, eu sou um pouquinho gordinho, né? Então sabe como é que é, né? Eu tenho, Sou eu tenho minhas gulosa também. limitações. A gente Comer é bom fica com demais. aquela, a gente fica com aquela sensação de que delícia, isso aqui é muito bom. E aí entra aquele estado de, né, de satisfação, de plenitude. Caramba, que gostoso que eu comi. E aí, esta sensação, que ela é tão prazerosa, que eu penso assim, eu preciso um pouco mais disso. Olha que estado que nós chegamos. Mas essa é a realidade. Eu preciso de mais disso, preciso de um pouco mais. E aí eu vou lá e coloco mais comida. E na maioria das vezes, biologicamente, né, falando fisicamente, né, eu já estou satisfeito. O que eu estou em busca é de repetir aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, que não vai ser mais a mesma. Não é mesmo. Você vai comer, e aí você vai tentar buscar ter aquelas mesmas reações do primeiro prato que você comeu e não vão ser as mesmas sensações. E aí você estoura o seu estômago e fica pesado e depois se sente culpado. E aí entra o que você disse, que é a compulsão pela satisfação. E aí, assim, é o que você faz. O problema não é buscar a satisfação. O problema é o caminho que você percorre para chegar até lá. E achar que tem que ser eterno. Como se a Então, gente assim, pudesse, né? Como se isso fosse possível, né? como se fosse possível, assim, eu sou um eterno satisfeito. No sentido de se prolongar aquela sensação primária. Gente, não dá. Até porque nós estaríamos fadados a um transtorno absurdo. Ia gerar incômodo. E aí, como é que a gente ia fazer? Né? Então, assim, ter essa transição, essa relação entre acabou, em outro momento eu posso comer mais. Isso aqui, essa brincadeira aqui, essa reunião de família, acabou. Em outro momento nós vamos ter outro encontro. O nosso bate-papo aqui, né, tem tempo limitado. Não pode ser eterno. Então, essa coisa de que a expectativa do que tem por vir faz parte de um processo da busca aí de uma boa relação com satisfação, Aham. né? Até porque a gente tem uma questão que a gente às vezes não para pensar, né? Não põe em perspectiva, que é o fato da habituação. Se você vivencia uma coisa, você se acostuma com aquilo e aquilo deixa de ter o seu encantamento também, né? Então a gente às vezes sente o prazer naquilo ali, justamente porque a gente não tem um período de habituação. Mas se fosse aquele prazer o tempo todo, a gente já não identificaria mais o prazer naquilo. Já seria uma coisa Sim, banal, né? banal, né? E é o caminho. O caminho natural é cada vez que você. Por isso que a gente fala das fantasias, né? Quando a gente fala da fantasia, é a fantasia do desejo, né? Daquela coisa de que eu quero, o que eu quero realizar, o que eu quero fazer. E aí a relação entre esse o que eu quero, entre essas projeções ideativas e a realidade é muito bacana, porque a gente projeta, a gente idealiza, alguns conseguem cumprir e seguir até chegar a tal ponto. E quando chega e degusta daquilo, entra a satisfação plena, né? Porque eu estou no auge, porque eu conquistei aquilo, porque eu estou vivendo aquilo, mas logo a gente volta ao estado do vazio, onde a gente precisa agora fantasiar outras coisas.
né? Outras maneiras de nos relacionarmos com tudo. E essa discussão ela é muito saudável, porque ninguém quer falar sobre isso, o pessoal quer fugir disso, né? Verdade. Pensar numa ideia de que eu vou me satisfazer e isso vai acabar, Aham. às vezes assusta. É. Até porque a gente vive numa sociedade muito hedonista, né? Então, a busca pelo prazer, eu tenho que ser feliz o tempo todo, e é aquilo que a gente sempre fala, isso não é possível, né? A nossa vida, ela é assim, esse é o natural da vida. A gente vai ter momentos bons, vai ter momentos que às vezes não vão ser tão bons, vão ser aprendizados, daqui a pouco outros momentos bons. E se a gente só vivesse em períodos de satisfação ou de alegria constante, a gente não saberia identificar mais a alegria, perderia, né, até esse senso de alegria. E a Margarete Cabral, ela está falando uma coisa muito legal. Ela está falando, olha, a felicidade virou uma obrigatoriedade e não a consequência natural de um processo, né? Então, entender esses altos e baixos, isso aí faz parte da vida também. E está tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Uhum. Trabalhar com esse tá tudo. Margarete fez uma excelente pontuação, porque entre esse espaço de projeções ideativos e desejos e o de satisfazer, da satisfação, a gente tem uma caminhada que pode proporcionar insatisfação. Uhum. Uhum. E assim, isso eu vou chamar de pagar o preço. Então, por isso que eu sempre com os grupos, né, de conversa que a gente tem, porque a gente faz assim, o problema não é ter que tomar decisão, porque o ato de vida é um ato que nos coloca em constante momento. Então, Uhum. se eu falo ou se eu não falo, vai gerar consequências. Uhum. São decisões. E a grande questão é como que eu vou bancar isso? E o que a gente percebe na sociedade é que essa ditadura de que tem que ser feliz faz com que o sujeito rompa valores próprios. Faz com que o sujeito se demonstre um ego totalmente frágil, pautado talvez em situações que não são valorosas, que não são firmes para ele. Mas esse é a forma que ele está de lidar com tudo isso, né? Achando que tendo aquele corpo perfeito, ou sendo assim ou assado, ele vai conseguir transitar no meio, ser aceito pelo outro, né? Eu preciso de likes, eu preciso de visualização, eu preciso disso, mas não no sentido leve da coisa, não no sentido de que Uhum. é uma rede, é óbvio que todo mundo quer isso. Não, isso passa a ser um processo possível para esse sujeito. Uhum. E ele não vive mais outras coisas. Ele não vive dele. Porque agora o que ele quer viver é a ideia de uma imagem que possa ser aceita pelos outros. Imagina que vida triste, que vida vazia, Exatamente. né? Só se perceber através do olhar do outro, né? Precisar o tempo todo Só dessa validação, né? É. eu preciso dessa aprovação. Se eu não tiver esse outro Uhum. para virar e falar, ó, legal, é isso aí, tá Uhum. muito bom, não faz sentido a minha vida, Uhum. né? Eu não sou satisfeito. Uhum. E isso é doentio. Eu acho que esse aí é o vazio que o sujeito, é o maior vazio que o sujeito pode se encontrar. E aí é um pouco narcísico também, né? Porque ele fica dependendo disso, ele fica dependendo desses outros olharem para ele, e aí ele faz coisas assim para estar em evidência. O grande Uhum. problema é que no momento que esse sujeito se olhar, de fato, que acontecer alguma coisa onde o outro vai romper, porque quando ele não se ver mais no outro, isso vai retornar para ele. E aí a gente tem um grande problema. Uhum. Porque quando ele olha para ele, o que que ele vai encontrar? Qual a base que ele tem? Nenhuma. Uhum. Aí ele entra em crise. Uhum. E eu acho que hoje o que a gente está vivendo é um pouco disso. Eu acredito muito nisso. A gente tem passado alguns momentos exatamente assim, onde a gente está na ditadura da beleza, onde a gente está na ditadura da riqueza, da prosperidade,
do sucesso. E aí, com isso, o que a gente tem é uma sociedade que não consegue compreender o espaço do outro, o respeito ao outro, de dizer assim, o outro é assim, ele é assim, legal, qual é o problema? E eu sou diferente dele, né? Então, assim, lidar com as diferenças, eu acho que tem um pouco disso, dessa coisa de eu querer me colocar num lugar e achar que todo mundo tem que aceitar e que tem que me ver e que tem que me colocar em evidência. Aham. E uma coisa interessante, né, João? Porque a gente perde a noção de que a beleza está justamente nas diferenças, né? Porque nós somos Sim. diferentes, nós podemos aprender, fazer trocas diferentes, ouvir coisas diferentes que vão enriquecer o nosso mundo. Imagina que pobreza de mundo se todos pensassem exatamente da mesma maneira, né? E a gente deixa de enxergar o lado bonito dessa diferença que complementa, né? Meu olho, meu olho é sensível É pra caramba, não repare. Ah. Não, fique à vontade, nós estamos aqui no bate-papo. Eu vi que tem alguém colocando aí quase que um texto, né? Eu não consegui ler. O Abílio Ah, colocou é o aqui, olha, Abílio. ele talvez também, porque durante essa sensação de prazer, o indivíduo não pensa é, nas demais situações que lhe desagradam. É tipo um entorpecimento em relação a outras coisas e situações, né? É uma fuga, né? Excelente. Uhum. Sim, é esse entorpecimento mesmo, que é um processo narcísico. É o eu, mesmo não tendo uma configuração estruturante do eu, porque é um eu fragilizado, é um eu dependente do outro, né? É um eu fragilizado. Por mais que se coloque em evidência, é um eu super frágil, porque ele é aquilo que ele precisa ter do outro. Então ele está entorpecido desse outro, né? Dessa movimentação. Eu fico pensando nessas relações, né? Que a gente vai chamar relações tóxicas. Né? As relações tóxicas elas são assim. A pessoa está ali envolvida numa relação, e aí a pergunta que surge, eu não sei como é que eu faço para sair disso. E ela não sai. Que tipo de ganho que tem nisso? Que tipo de satisfação que tem ali? Que é voltada para uma dor. Então é um ponto a Alimentador. gente discutir. Eu acho que é um ponto a gente também, às vezes, refletir sobre isso. O quanto que o sujeito, em busca de estar em evidência, na sua caminhada de satisfação, ele se submete a situações dolorosas. Ele se submete a como se fosse um objeto ao outro, totalmente manipulado. Isso é um caso muito sério que a gente tem encarado na sociedade, isso tem acontecido e a gente está aí para tentar ajudar de alguma forma, né? Essas relações tóxicas. Porque aonde está o desejo do sujeito, né, ali vai estar a busca pela sua satisfação. Aonde tiver aquele desejo, vai estar a busca pela satisfação. E aí a gente volta a dizer, não tem problema. Todo mundo vai ter isso, todo mundo tem isso. Nós precisamos disso. Isso é um processo natural, narcísico em nós. A grande questão é o que eu estou fazendo. É como eu estou fazendo para chegar nesse lugar. E por que eu preciso dessa forma para chegar nesse lugar? Então, são perguntas que a gente sempre vai estar fazendo em análise que conduz o sujeito a uma reflexão. Porque o cara, às vezes, ele chega, Patrícia, é interessante, colocando uma ideia de que, nossa, é porque eu não consegui isso na minha vida, e por causa que eu não consegui isso, eu sou muito triste. E aí, ao longo do processo de análise, onde a gente vai dialogar sobre isto que ele diz, ele vai chegar a um ponto que aquilo que ele estava falando no início perde total sentido. Não faz mais diferença. Isso é bom. Né? Isso é bom. Porque significa que esse cara está ressignificando. Ele está revendo os conceitos dele. Sobre aquilo que realmente pode te satisfazer ou não. Né? Um ponto interessante também é
a satisfação da ideia de ter, né? E ser. Uhum. Onde o sujeito precisa sempre ter alguma coisa a nível de objeto ou coisas, né? E até as pessoas como posse. E só por isso é que ele consegue a satisfação. Sem isso, não. Uhum. E a gente, acho que num momento como esse, deve estar sendo bem delicado. E também as pessoas acabam sendo convidadas a reposicionar isso, né? Aquilo que a gente até conversou na última vez, quem eu sou quando eu tiro tudo, né? Eu consigo É. conviver comigo, né? A Vilma, ela colocou uma coisa aqui bem interessante. Olha, penso que as redes sociais têm contribuído negativamente para isso. Há uma necessidade de mostrar que existe essa felicidade que, na verdade, na maior parte das vezes não é real. Você acha que essa vida de projeção, né? A gente esquece que é vida editada. Essa necessidade, às vezes, de mostrar, isso aí gera para algumas pessoas talvez algum desconforto? Sim, a gente tem aí as redes sociais como grandes vitrines de vendas daquilo que é legal da vida. Uhum. Eu vejo dessa forma, sabe? Você está no grande shopping, aí você tem lá várias vitrines. A rede social é um pouco isso. Ninguém quer mostrar nada feio, nenhum vendedor quer colocar coisa feia para ser vendida. Uhum. E tudo bem, tudo bem. Eu acho que a gente precisa encarar isso com naturalidade. Eu não Sim. sou tão afeiçoado, né? Deus não me concedeu tanta beleza assim, mas Ele me deu uma certa beleza que para mim me satisfaz. Uhum. E eu procuro sempre escolher o meu melhor ângulo para postar. Por quê? Porque eu quero postar aquilo que eu tenho de melhor. Uhum. A grande questão será que realmente eu me vejo assim? Será que aquilo é para minha satisfação ou para buscar uma satisfação dentro de uma aprovação dos outros? Uhum. Porque, por exemplo, talvez o meu pensamento seja um pensamento comunitário, de utilizar a rede enquanto um espaço comunitário, onde eu posso ter um maior alcance a me relacionar com outras pessoas. E isso não é doentio. Isso é um modelo social, mais uma estrutura que a gente tem. Se antigamente eu tinha carta e escrevia por cartas, hoje eu tenho Instagram, Face, enfim, e a comunicação é muito mais ampla. Uhum. Então a grande questão é como que o sujeito manipula isso. E como que o outro que está vendo é afetado por isso. A gente tem um jogo aí, né? A gente tem o sujeito que treina e fala assim: olha, eu estou aqui, eu tenho um grupo X de amigos, ou de conhecidos na minha rede, que nem todos são amigos, e eu estou colocando aqui o que eu entendo que eu tenho de melhor. Uhum. E os outros estão assistindo e avaliando. A grande questão é o quanto que o afetado é por isso. E aí talvez ele olhe para aquilo que eu coloque e queira fazer da vida dele o mesmo modelo. Aí ele está deixando de ser ele. Então, é essa relação que a gente tem hoje, que acarreta nos danos que a gente tem visto Uhum. diretamente. Essa relação de percepção de si mesmo. Não é a rede, não é a internet, não é o Face, não é o Instagram, não é nada disso. É como que eu utilizo isso a fim de encontrar a minha satisfação. Que, na verdade, eu sei que é um estado momentâneo. Acho que de tudo isso o que a gente pode resumir é que é um estado momentâneo, que tem curta duração, que tem talvez um início e que a gente sabe que vai ter um fim. E que logo a gente vai precisar de outras coisas. Então, talvez viver a fantasia de uma satisfação contínua e plena, de eterna, seja o grande problema que a gente tem vivenciado hoje. Isso gera mais frustração. Gera mais frustração, Uhum. porque se ele não conseguir dar conta disso, Uhum. quando ele não tem os resultados esperados, quando ele não tem esse retorno Uhum. daquilo que ele estava buscando, ele se frustra. Então, ou seja, aquilo que era um dispositivo
de proporcionar a busca por uma satisfação, acaba sendo danoso. Uhum. E aí Entendi. o sujeito volta totalmente confuso, né? Por que que não deu certo? Por que que não aconteceu? Por que que não foi assim? Simplesmente porque não foi ele. Uhum. Foi tudo baseado numa ideia fantasiosa. Tudo baseado em projetos que não fazem Uhum. sentido, mas que atravessam ele, sem sombra de Uhum. dúvida. Isso é o inconsciente. O inconsciente é isso. Ele não sabe por que que não deu certo. Ele teve uma ideia, ele foi lá, ele tentou, ele não sabe. Não sei por que que não deu certo. Eu fiz tudo. Tá. Fez tudo aquilo que você idealizava. E o que que é real? De fato, o que que é real na sua vida? E aí, quando a gente vai tratar dessas reais da vida, a gente começa a se perceber. E aí, aquilo que ele estava em busca, ele fala assim: cara, quanto tempo eu perdi naquilo? Ou pelo menos eu aprendi alguma coisa. Isso é legal também, né? Isso é Com importante também, certeza, né? né? Nessa caminhada da satisfação, acho que é importante isso. Aham. E aí eu volto àquela frase que a gente também conversou, né? Que nunca é alto demais o preço a se pagar por se pertencer a si mesmo, né? Quando a gente vai tendo a percepção da gente, vai buscando a referência na gente, né? Deixa de colocar essa referência fora. Isso traz diferença, né? Sim, se as pessoas pudessem captar essa mensagem que a gente está colocando aqui, de que o real sentido da satisfação é esse, é eu poder olhar para mim mesmo e dizer do que eu sinto, do que eu não posso, do que eu não dou conta. Eu Uhum. acho que essa é uma liberdade muito grande. Então, não é o outro, sou eu. Sou eu comigo mesmo e a minha relação com o outro. Uhum. Primeiro eu. Até porque nós nos constituímos através do outro. Então, o outro ele é importante na nossa vida. Às vezes a gente começa a falar essas questões do sujeito olhar para si, do sujeito não sei o quê, e às vezes alguém de repente vai ter uma ideia de que, então não precisa de ninguém, vou viver sozinho. Não, não é Visão isso. egocêntrica, né? Não, o cara só vive para ele, não considera mais ninguém no mundo. Não é assim, né? Não, não é isso. Não é isso que a gente está propondo. O que a gente está dizendo é que nós nos constituímos através do outro. Isso explica essa nossa necessidade de ter o outro. Isso explica essa Uhum. necessidade de ter que ver o que o outro faz, de ter o meu ídolo, de ter o meu ser fã, né? De toda essa relação. Isso explica essa base que a gente tem, né? Mas que a gente precisa estar atento a quem sou eu, o que que eu quero, o que que eu gosto, o que que eu não Uhum. gosto, o que Uhum. que deu certo, o que que não deu certo, o que que eu não suporto e por que que eu não suporto. Quando Uhum. eu falo para as pessoas que elas precisam dialogar com as suas insatisfações, é isso. Uhum. Se isso me incomoda, eu preciso me questionar, eu preciso discutir com isso. Por que que isso me incomoda? Por que que eu não estou conseguindo dormir? Porque eu estou preocupado. Ah, não, mas eu preciso dormir. Se você não está conseguindo dormir por algo, escuta sobre o que que é esse algo. Uhum. Tira um tempinho para você e olha, você, caramba, eu estou perdendo a noite de sono por causa disso. O que que é isso? Vamos esmiuçar. Vamos dividir isso. Vamos fragmentar isso. Para que eu consiga entender o que que é isso que está sendo tão forte que está me impedindo de dormir e que Uhum. está acarretando em danos maiores mais à frente. No outro dia eu estou de mau humor, eu estou irritado, eu estou cansado, porque eu passei a noite em claro. Uhum. E aí o que me incomoda de repente é olhar para aquela minha companheira ou meu companheiro e perceber que ele teve uma noite tranquila. Você não viu isso? Não, eu passei a noite toda em claro, você não percebeu, você dormiu. Dormi. Se eu morrer, ninguém vai ver. Olha a dramatização, né? Essa é a realidade do dia a dia. Então, eu acho que quando a gente propõe uma ideia de discutir com aquilo que insatisfaz, é exatamente isso. É nos questionarmos da onde está vindo,
por que surgiu e como que eu posso lidar com isso. E esse controle, esse domínio nosso, por mais que a gente vai ter vários furos, porque nada vai ser, é muito bom. É uma satisfação, nos proporciona uma satisfação. Acho que a melhor coisa que o ego tem é quando a gente passa por alguma situação e fala assim, caramba, resolvi, ó. Nossa, foi difícil, mas eu consegui. Gente, eu não entendo gozo melhor que isso. Seja na conquista, né, de uma namorada, de um namorado, de alguém. Nossa, poxa, eu gostei de fulano, foi tão difícil, mas eu consegui conquistar. Porque o Freud ele vai deixar bem claro para a gente que uma das questões muito interessantes é que o que mais afeta o sujeito e o que pode salvar o sujeito é amar e ser correspondido. Olha que delícia. Então Esse é o acho que maior esses são os presente da sentidos. vida, né? Nossa, caramba, Patrícia, isso é bom demais. E eu não estou falando na obrigatoriedade de ter alguém sexualmente, não. Eu estou falando de amizade também. Eu estou falando de cumplicidade, eu estou falando de parceria. Estou falando disso, a gente ter um amigo que a gente fala, caramba, eu gosto do fulano. Eu gosto porque ele representa algo para mim. Pô, mas fulano é assim, 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 assim. Eu sei de tudo isso. O amor não é cego, não. Eu sei de tudo isso. Mas eu gosto. Existe alguma coisa nele que me satisfaz. E essa relação me satisfaz. E ele me dá o retorno que eu quero. Olha que bacana. Acho que são demandas de satisfação que a gente também está em busca. Sim, com Né? certeza. A Glaucilene, ela colocou assim: a dependência da aprovação do outro pode nos levar a uma manifestação doentia. E o Rô Cardoso, né? Temos presenciado pessoas com necessidade de autoafirmação. Isso você, na sua percepção, também é algo que são os dois lados, né, das redes sociais. Um que a gente fala que é essa oportunidade de trazer para perto quem está longe, mas existe um outro lado também das pessoas que nessa busca de satisfação colocam a referência no outro e acabam cedendo a essa coisa da autoafirmação, porque só se veem através do olhar do outro. Sim, Patrícia. Isso é muito em como que foi a estruturação narcísica do sujeito. Todos nós somos, todos nós percorremos esse trajeto, vivenciamos esse momento. O que significa esse momento? Quando a gente fala de narcisismo, o pessoal que não é da área, para eles entenderem, a gente está falando de um momento primário aonde eu era pleno. Eu era pleno por quê? Porque tudo vinha para mim, eu só chorava, eu demonstrava alguma insatisfação e rapidamente acontecia alguma coisa que vinha ali e me supria. Né? Aqueles meus responsáveis vinham ali e me cobriam. E eu, em algum momento, fui tornado, eu me senti o rei da casa. Tá? O Freud vai falar um pouco disso. Sua Majestade, bebê, eu era o rei. E aí, nesse ato de majestade, meu pai, minha mãe, ou as pessoas que cuidavam de mim, de alguma forma eram meus súditos. Isso marca. O grande problema é que no processo da vida, nada pode durar por muito tempo. Principalmente essas questões tão positivas assim. Até porque isso seria ruim. Imagina esse posicionamento onde eu não reconheço o outro, porque na verdade está ligado a mim, então todo mundo tem que fazer o que eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser. Então a gente está falando de uma estrutura danosa, narcisicamente falando. Até que chega uma hora que a gente começa a se perceber enquanto sujeito, perceber que o mundo não é assim, de que eu não sou esse rei todo, e de que a minha mãe, ou o meu responsável, ou aquelas pessoas que eu tenho uma relação de afeto, também tem outras questões, gozos, tem outra forma de lidar com a vida, e eu não sou o único.
Eu não Então, sou o isso é centro do muito mundo, bacana. né? Não sou o centro do mundo, não sou. Vamos chamar de ferida narcísica, né? Essa tal da ferida. Caramba, cara, e agora? Eu tenho que me haver com isso. E aí a gente vai ficar, a partir daí, criando meios para, por algum momento, a gente ter esse momento do eu ideal, que era lá aquele momento primário, aquele momento da sua majestade. É mais ou menos isso, de uma forma um pouco simplificada. E a gente pega agora essa estrutura e a gente coloca agora a gente enquanto adulto. O quanto que em algum momento houve esse tronar, houve esse momento, e o que a gente observa talvez seja a negação de aceitação dessa ferida. O sujeito não quer olhar para ele, o sujeito não quer se perceber, ele quer negar a realidade de que ele não pode ser o único do mundo. Ele quer continuar nesse lugar. E é isso que traz o dano hoje que a gente está vendo. É isso que traz essa dependência de que eu preciso que o outro me veja o tempo inteiro. Né? Eu faço uma amizade com alguém e aí se a minha amiga olhar para outra pessoa, conversar com outra pessoa, você não ligou para mim hoje? Por que você não falou comigo? Você não ligou hoje, passou o dia inteiro, você não ligou para mim? Está com algum problema? Eu te fiz alguma coisa? Gente, que isso? Por que isso? Para que isso? Que lugar é esse que você quer se estabelecer? E que função é essa que você quer? Porque existe um lugar, esse lugar de gozo, e a função, que função é essa? É função materna? É função de filha? É assim que você se vê? Né? Então, são questionamentos que a gente vai fazer o tempo inteiro, né? Visando essa estrutura aí que foi colocada, de total dependência. Uhum. A Alane Menezes, ela falou aqui, ser livre é saber quem sou, como sou e por que sou. Assim, Gente, acredito que que eu lindo. entendo o outro. Lindo, né, Alane? Tudo bom, que coisa boa, Lindo, lindo, né? lindo. Muito boa pontuação. Exatamente isso, né? Ser livre, né? É olhar para dentro e conseguir intercalar entre esse dentro e o fora. Uhum. Porque não é só olhar para dentro, mas é ter essa percepção dessa relação do que sou eu e do que é tudo isso envolve. Eu acho Aham. que isso Não é é só olhar fantástico. para dentro, não é só olhar para fora, né? É justamente essa interação, a gente se perceber, se reconhecer e reconhecer o espaço do outro também. Isso que é construtivo, Sim, né? sim, O Eduardo ele fez uma pergunta: existe alguma relação entre insegurança e narcisismo? sim, total, total. É exatamente essa, quando eu falo da ferida, de que ele não tem mais esse lugar pleno. Então, se isso não for muito trabalhado, a gente pode ter aí uma possibilidade de um sujeito totalmente inseguro sobre suas questões, né? Fragilizar, é um ego totalmente fragilizado. Ele nunca consegue criar um processo de convicção sobre o próprio pensamento dele e bancar. E dizer assim, pô, eu posso acertar e eu posso errar. Eu vou fazer. É igual aquela coisa, eu não sei, que eu vivi muito isso, né, na minha adolescência, que a gente tinha as festinhas e tal, né? E aí, às vezes a gente ficava festa, tinha horário para poder chegar em casa, e ficava ali na festa, olhando, paquerando aquela menina, e acabava que no finalzinho, quase na hora de ir para casa, que a gente ia lá falar com a menina. E às vezes a gente tinha, o não já era certo. A gente estava em busca era do sim. Então, mas a gente levava a incerteza da movimentação, como que será que ela vai me maltratar? Será que ela vai dizer não? E a vergonha. Gente, essas são situações que os jovens eles vivem ainda. Talvez numa estrutura um pouco diferente daquela que eu vivi, né, na minha época, mas vivem. E aí o interessante é que quando tinha o sim, nossa, eu não podia aproveitar quase nada do sim, porque já estava na hora de ir embora. E aí batia aquele arrependimento. Poxa, por que eu não fui antes? Né? Então, assim, isso demonstra as certas instabilidades. Eu falei aqui dessa relação,
mas a gente pode prolongar isso para trabalho, tá? Isso se estende à forma que o sujeito se relaciona com tudo. Que formação que ele vai fazer? Ele vai se esbarrar nesses reflexos. É uma questão do narcisismo. Caramba, e agora? O que eu faço? Não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. Por quê? Medo. Medo do que pode acontecer. Medo de não gostar. O medo da insatisfação, às vezes, é tão grande que paralisa o sujeito. Por isso que eu faço sempre um convite a dialogarmos sobre nossas insatisfações. E se eu não gostar? Se eu não gostar, eu não vou gostar. Eu vou ter que criar um outro meio para buscar alguma coisa que eu goste. Mas se eu não gostar, eu vou dizer que não gostei. E tá tudo bem. É a tal da liberdade que a... Quem foi que colocou? A Lani. A Elaine, né? Lani. A Anne. É a tal da liberdade que a Anne falou. Essa liberdade é muito bacana. Correr riscos, tá? Mas saber que pode dar errado. E aí entra aquela questão, as consequências. Eu preciso bancar as consequências. Se eu estou disposto a isso, legal. Legal. Vai em frente. Vai em frente. E vamos ver o que vai acontecer. Né? A gente está caminhando já para o finalzinho, faltam 10 minutinhos só. É mesmo? Sempre prazer conversar contigo, né, João? Mas, João, eu queria saber, assim, para o momento que a gente está vivendo, o que, na sua opinião, a gente pode fazer diante das insatisfações que nos permeiam, né? Hoje em dia, cada um está vivenciando de uma maneira, mas a gente sabe que também é um período permeado por muitas coisas. Uma delas, satisfações, né? O que você acha que a gente pode fazer para lidar um pouquinho com isso? Olha, Patrícia, nós estamos vivendo realmente dias muito caóticos, né? Politicamente falando, socialmente, emocionalmente. A sociedade ela tem sido afetada por essas questões que geram insegurança. A sensação, às vezes, que a gente tem, que a gente está, é que nós estamos à deriva, né? Isso me faz muito refletir sobre os náufragos dos naus. Na época que colocavam os loucos dentro dos barcos, soltavam eles à deriva no mar. Mas, eu sempre falo isso, a história ela se repete. Em algum momento isso já foi vivenciado, historicamente falando. Essa não é a primeira pandemia. Nós já tivemos historicamente outras. E aí eu fico pensando, cara, como é que aquele pessoal conseguiu superar isso? Porque hoje eu estou em São Paulo e eu estou conversando com a Patrícia que está no Rio de Janeiro. Então, assim, quando eu paro para pensar, olha aí que legal, quando eu paro para pensar quais são os dispositivos que eu tenho e que eu posso utilizar para conseguir superar tudo isso, eu começo a olhar a luz no fim do túnel. Aí a gente volta àquela tal da liberdade. Eu preciso olhar. O que eu posso propor hoje para as pessoas olhem para si, olhem à sua volta e busquem elementos que possam fazer com que você gerencie sua própria vida, independente do que está acontecendo. Eu sei que afeta, porque não tem como, existem decisões políticas, que eu, querendo ou não, eu acabo sendo submetido a tudo isso. Mas existe atitude, existe também olhar para mim, existe também ter o momento de criar, de me reinventar. É o empreendedor que vai buscar se reinventar, é aquela pessoa que está dentro de casa que vai se reinventar dentro da sua casa, enxergando os outros, enxergando a si mesmo, buscando valores que talvez passavam despercebidos. Então a gente está no momento que a gente pode fortalecer laços. Talvez aquele filho que você sempre falou que foi seu filho, agora você está na oportunidade de ter o seu filho. Porque você só era o pai que cumpria com as suas obrigações de casa.
Talvez agora você tenha a oportunidade de parar, de jogar um videogame com seu filho, de conversar com ele, de discutir com ele alguma coisa, de entender quem é ele, de ouvir ele. É sua esposa, ou seu esposo, sua companheira, ou seu companheiro, não importa. Acho que até de dizer assim, olha, que escolha ruim que eu fiz, hein? Sim, por que não? Também. Não quero aqui seu não. Eu acho que ser feliz ou buscar essa felicidade é também enxergar coisas que falam, nossa, mãe, isso aqui não é para mim, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. E ter coragem para seguir sua vida. Então, acho que esse momento é o momento disso. Se eu posso dar alguma dica, as dicas que eu dou são essas. E, se tudo isso estiver muito difícil, busca a ajuda de um profissional, liga para o CVV, tá aí, né? Busque os institutos que estão promovendo análise de forma gratuita. Por que não? Eu acho que Aliás, isso tem tudo vai fazer com que... vários, né? Tem vários movimentos, né? A gente tem percebido realmente até a maneira como as pessoas têm se colocado à disposição, várias instituições, vários trabalhos, né? Têm surgido dentro disso, isso também é muito bacana, né? Sim, E verdade. a gente entender essa dualidade, né, João? Porque tudo na vida tem dois lados. E às vezes a gente tem muito hábito de olhar o que falta, mas esquece de olhar o que existe, né? E a gente também, com todas as questões que a gente possa estar vivendo, a gente também está vivendo momentos com possibilidades de trazer, de refletir, de pensar em coisas boas e trazer coisas boas também, né? Sim, sim. Eu acho que o que marca nesse momento é isso. Talvez já se estuda uma ideia de que o vírus não vai embora. E eu vou morrer, né? Então, assim, eu acho que está muito mais de eu me reinventar e criar meus meios de superar tudo isso, de seguir a minha vida, do que eu me apegar à crise, ao desespero e dizer, meu Deus do céu, tudo acabou. Não. Nós já vivemos isso em outro momento, superamos. É mais ou menos isso. Uhum. João, querido, quero te agradecer mais uma vez esse papo super gostoso. Passa tão rápido, né? Quando a gente entra numa conversa, o tempo voa. E agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente. Olha, o Felipe está te mandando um grande abraço. Alane, parabéns pela live, ter momentos de reflexão como este, né? Para fazer melhor amanhã. Obrigada, Alane, agradeço. Agradeço ao pessoal todo que esteve aqui com a gente. A Bianca falou, João, em relação a você, obrigada por tanta lucidez e tanta sabedoria, né? O assunto super importante para o momento, uma pausa para o corpo, alma e espírito, né? A Zilda falou, temos que nos reinventar, conhecer nosso espaço e o do outro, né? Então, a gente percebe realmente que também estão sendo momentos preciosos para se pensar, se refletir em muitas coisas, né, João? E eu acho que isso para Sim, a gente acaba sendo um lado também, né, da gente tentar olhar isso com olhos melhores, né? Puxa, que oportunidades eu estou tendo em pensar em coisas que na correria do dia a dia eu não pensaria. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor e mais alinhada comigo, não com o que está fora, né? sim. É, embora eu não discuta essas questões religiosas no sentido de ritos, né? Mas eu acredito muito no conceito fé. Fé, Uhum. tá? De uma forma ampla sobre a vida. E às vezes as pessoas pedem coisas. Não estou dizendo que ninguém pediu o vírus, mas pedem coisas no sentido: eu queria ser mais firme com alguma situação, eu queria ser uma pessoa assim, eu queria... E a vida nos proporciona certas situações para que a gente possa nos movimentar. Então, eu acho que a gente precisa olhar tudo o que está acontecendo por esse viés também, de que eu estou tendo uma oportunidade de me reinventar, de me movimentar, e de que talvez aquilo que eu nunca faria, agora eu vou fazer.
E vou fazer convicto, vou fazer bem. Isso é que é legal. Não é fazer por fazer. Não é fazer pelo outro, mas é fazer por mim mesmo para que eu consiga melhor me relacionar com o outro. Essa é a Eu acho que grande é isso. questão, né? Essa é a grande questão. Essa é a grande Podemos ser questão. melhores, né, para nós e para o outro podemos ser as nossas melhores companhias, né? E a consequência disso é que seremos melhores companhias para o outro também, né? Sim, sim. E aí a gente vai ver nesse ciclo, né? Uhum. Tentando unir aquilo que me satisfaz, que me agrada, observando aquilo que me insatisfaz e dando destino a isso, Uhum. porque é interessante dar destino a essas questões, e a vida vai seguindo. Não existe uma fórmula e procedimento de propostas para uma perfeição de vida. Uhum. Eu volto aí ao que a Anne falou. Liberdade. Se é que existe liberdade, deguste da liberdade que você mesmo pode criar para você, respeitando sempre o outro. Acho que é por aí. Tá? Acho que a liberdade ela entra nesse quesito. Eu não vou acreditar numa liberdade plena, numa liberdade solta, porque talvez ela vá acabar atravessando o outro. Mas acho que o que a gente pode afirmar enquanto liberdade é como que eu me relaciono comigo mesmo e como que eu entendo o espaço desse outro. Acho que essa relação, ela é muito gostosa, né? Ela é uma oportunidade de descobertas. Para a gente fechar, só vir aqui, eu sei que já está no link. Não, Não temos tem mais três coisa minutinhos, fica à melhor, vontade. 3 minutinhos. Não tem coisa melhor do que às vezes a gente olhar para alguém e num relacionamento de trabalho, escola, enfim, isso, da primeira vez que se encontrar, olhar e falar assim, nossa, não gostei dessa pessoa. Não gostei. E não vai dar certo. E ali começa, talvez, um atrito. E passa um tempo, você tem que estar ali, você insiste naquela relação, e quando você se percebe, aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa. Você se Olha permite aí. mudar o olhar, né? E você, de repente, chega num grau de relação com essa pessoa, você vai contar para ela, falar, olha, eu vou te contar uma coisa, hein? Quando eu te conheci, a primeira vez que eu te vi, nossa, por mim, eu nem falo, eu não consigo entender como que as coisas mudaram. Porque eu pude perceber realmente que você não é nada daquilo que eu pré-julgava. Talvez o seu pré-julgamento esteja relacionado a você, simplesmente a você. E aí você se fecha nesse mundo, e dentro desse mundo você começa a acreditar que todo mundo é ruim, não presta. Mas esse é o seu mundo, é o mundo que você está criando para você. Então acho que esse momento é isso, de eu rever que mundo é esse que eu estou vivendo, que mundo é esse que eu vivo e que mundo é esse que eu criei para mim. Isso é libertador. Muito, é libertador, né? E principalmente perceber que a gente pode não controlar nada ou quase nada, muito pouca coisa, mas o que você falou, por exemplo, essa criação que a gente faz, isso está no nosso controle, né? Isso é uma coisa que a gente pode fazer e a gente pode escolher, né? Que mundo é esse que Que eu crio, né? Tá certo, João. Obrigada, querido. Um beijo enorme para você, um forte abraço e obrigada, pessoal. Olha, só fechando aqui, a Jane falou, e essa é a hora de buscar o que te levou a ver dessa forma, né? Então, da gente, que a gente possa se permitir ter novos olhares sempre, né? sim, Tá bom? sim, sim. Obrigada, Ó, João. eu, Obrigada, pessoal. Oi, pode falar. 40 eu segundinhos. quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar junto com você e com esse público maravilhoso. Um forte Poxa, abraço. eu que agradeço, João. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Tá? Encerrando agora, porque senão vai cair. Boa noite. Obrigada.